Olá, meus alunos, salve, salve, galera da Mediação Tecnológica, professor Silvio Santos aqui com vocês. Estamos falando aí sobre célula. A célula é a unidade fundamental da nossa vida. Nenhum ser, aliás, não existe vida se não existir célula. Agora, é claro, a célula, ela pode ser mais complexa, pode ser menos complexa, vai depender do tipo de célula. Geralmente as células eucariontes, que são aquelas células que têm núcleo, que vocês já devem estar por dentro disso aí, elas têm algumas estruturas, digamos, a mais, ou uma complexidade a mais, que precisa ser estudado. E alguns componentes, alguns elementos químicos são essenciais para a formação, para a estruturação dessa unidade fundamental, que é o que a gente vai ver agora. Então, a célula ela tem na sua composição alguns componentes que a gente chama inorgânicos, tanto inorgânicos quanto orgânicos. Mas nós vamos falar agora sobre os componentes inorgânicos da célula. E, principalmente, a gente vai abordar nessa aula a água, e os sais minerais. Qual que seria a importância da água? Poxa, a água ela é a molécula, podemos dizer, da vida. Se não fosse a água, não existiria vida no nosso planeta. Seja qual for o organismo vivo, ele precisa de água, num aspecto químico, para conseguir existir. Eu não estou falando da água só no sentido de ingerir a água, não. Eu estou falando da água enquanto parte estrutural do organismo. Afinal de contas, a água ela é um elemento que ela serve aí, como um solvente para que justamente os próprios sais minerais possam correr dentro do nosso organismo. No caso de nós seres humanos, mas uma bactéria precisa de água, um protozoário precisa de água, a planta precisa de água, então todos os seres vivos precisam de água, tá bom? Então joga na tela, a gente vai ver aqui, principalmente, como eu acabei de falar, componentes inorgânicos da célula, água e sais minerais, tá bom? Bom, vamos para frente aqui, aí quando entrar no assunto mesmo eu falo. Habilidade, identificar as substâncias orgânicas e inorgânicas que compõem a matéria viva e saber diferenciá-las, Então aqui, logo de cara aqui nessa tela, nós temos o título, componentes químicos das células, substâncias inorgânicas, e nós temos várias letras, vários símbolos químicos que vêm aqui a ser o que a gente chama também de sais minerais. O que seriam sais minerais? Sódio, potássio, ferro, enxofre, enfim, são esses elementos que atuam no funcionamento do nosso organismo. Independentemente da água, eles são necessários para conseguir dar start aí em vários processos metabólicos, tá bom? Então vamos lá. Água. A água também a gente pode dizer que é a molécula da vida, no sentido assim de que toda vida necessita de água. Então ela é principalmente aí conhecida pela fórmula química H2O. E o que seria uma função principal da água? Se você pensar, se você for tentar associar a água a uma função que acontece no nosso organismo, qual seria, digamos, uma função chave da água? Eu já até falei ela aqui ainda há pouco. Seria a função de solvente. A água, ela é um solvente natural e a gente chama ela de solvente universal, Ou seja, todos os elementos vão ser aí dissolvidos em água do nosso organismo para que as substâncias possam fluir dentro do nosso organismo para a formação de sangue, lubrificação de articulações,
para a própria movimentação entre a membrana, né, aquela parte que a gente estuda sobre o transporte pela membrana, de fora para dentro, de dentro para fora, tá bom? Então, a água, ela vem ser uma substância inorgânica da célula. Tá? Agora, uma coisa importante também. Olha aqui para mim. Quando a gente fala sobre substâncias orgânicas e substâncias inorgânicas, tem muitas pessoas que têm um conceito errado do que são substâncias orgânicas. Tem gente que pensa... Tem gente que tem como conceito... Desculpa aí, pessoal. Tem gente que tem como conceito substância orgânica é tudo aquilo que tem carbono. Generaliza. Não é bem assim, tá bom? Existem algumas substâncias que têm carbono, mas não são orgânicas. Agora, quando o carbono está associado ao hidrogênio, aí sim a gente pode dizer que é uma molécula orgânica, tá bom? Então, tenha esse detalhe a mais. Substâncias orgânicas têm carbono? Tem. Mas o que define, né, que você pode usar como definição, se essa molécula estiver associada a um hidrogênio, ou seja, o H, né, podemos dizer assim, então isso é um indício certeiro de que isso é uma substância orgânica, tá bom? Agora nós estamos falando de substância inorgânica, não vai te confundir, tá bom? Joga na tela. Deixa só a imagem. Isso. Então vamos lá. Bom, então aqui a gente tem uma molécula de água, né, uma fórmula química da água. Você percebe, toda vez que você for se deparar com a molécula de água, você vai perceber que ela tem essa angulação. Você vai ter o O aqui, aí é como se ela tivesse duas perninhas, né, abertas para baixo e vem o hidrogênio. Isso aqui não é uma, digamos assim, não é uma forma aleatória de se desenhar a fórmula da água. Isso aqui, quimicamente falando, ela vai sempre apresentar esse formato, uma molécula de água, né? Ela vai sempre apresentar esse formato devido justamente às propriedades da ligação que existe entre o hidrogênio e o oxigênio, tá? Então, uma das propriedades da água que a torna extremamente necessária aos seres vivos relaciona-se com sua estrutura molecular, tá bom? Ela é constituída por dois átomos de hidrogênio ligados a um átomo de oxigênio por ligações covalentes. Então, a água, ela é uma estrutura, ela é um elemento polar, pessoal. Ela se liga, né, com uma certa facilidade a vários outros elementos. Então, embora a molécula como um todo seja eletricamente neutra, a distribuição do par de elétrons, do par eletrônico em cada ligação covalente é assimétrica, deslocada para perto do átomo de oxigênio. Se a gente for falar de campo elétrico da molécula de água, né, o oxigênio ele é a substância ou a parte mais negativa da molécula e o hidrogênio é a parte mais positiva, tá? Assim, a molécula tem um lado com predomínio de cargas positivas, olha lá, que é a parte do hidrogênio, né? E o outro com predomínio de cargas negativas, que vem ser aqui o oxigênio. E o fato também dos elétrons da molécula de oxigênio, o elétron, isso, tá certo, o elétron da molécula de oxigênio, ele ser mais próximo do núcleo atômico, isso torna ele mais negativo, tá bom? Então, esses tipos de moléculas, né, que têm partes positivas e negativas, são moléculas chamadas de polares, que eu acabei de dizer, né? Então, polares é que tem essa faceta de ter facilidade de ligação com outros componentes. Então, quando os átomos de hidrogênio de uma molécula com carga positiva se colocam próximo ao átomo de oxigênio de outra molécula de água, né, com carga negativa, se estabelece uma ligação entre eles, denominada ligação de hidrogênio, ou que a gente chama de ponte de hidrogênio, que é uma das principais ligações químicas que ocorrem aí na formação dos organismos.
tá bom? Por exemplo, para você ter ideia, na molécula de ácido nucleico, lá no DNA, uma fita de DNA, você sabe que o DNA ele é uma dupla fita, né? Uma fita de DNA se liga a outra por pontes de hidrogênio, né? Que são essas ligações aqui, ó. Eu estou sublinhando aqui. Tá? Então, ó, esses pontinhos aqui que você está vendo são ligações que ocorrem entre uma molécula de água e outra. Ou seja, olha aqui para mim. Quando você você olha ali para uma gota de água, né, uma gotinha de água, essa gota ela é formada por várias moléculazinhas dessa de água aqui, que está aqui atrás, ó, várias moléculazinhas de água que vão se ligar através dessas pontes de hidrogênio que estão acontecendo entre campos positivos e negativos de cada molécula, entendeu? É justamente por essa característica de polaridade que a água tem, ela vai ter essa facilidade de se ligar com outras moléculas, tá bom? E isso facilita muito a fluidez da água no organismo e a questão dela servir como solvente também, né? Porque ela vai estar aceitando outras moléculas se misturarem com ela, né? Pelo fato da polaridade dela, tá bom? Joga lá. Pontes de hidrogênio, né? Pontes de hidrogênio são ligações que ocorrem entre as moléculas de água e acabam promovendo aí uma atração entre essas moléculas. Então você percebe, ó, aqui uma molécula de água, através de uma ponte de hidrogênio, vai atrair outra molécula de água e assim por diante. Ó. Tá? Isso aqui é só um exemplo mais didático para você entender. E você percebe, ó, que a parte negativa de uma molécula vai se ligar à porção positiva de outra, né? Aquela velha situação dos opostos se atraem. Então essa ligação garante o quê? Uma característica que a gente chama de coesão entre as moléculas e que mantém a água fluida e estável nas condições habituais de temperatura e pressão. Ok? Então, coesão é uma característica química aí também da água, né? Algumas das mais importantes propriedades da água se relacionam com sua ligação de hidrogênio, sendo elas o quê? Tensão superficial. A tensão superficial acho que é um exemplo muito comum de você já ter visto isso, né? A gente vai falar. Capilaridade, calor específico elevado e capacidade solvente, que seria aqui também uma das principais, né? Então, a água, por ela possuir essa propriedade essas ligações de ponte de hidrogênio, ela acaba por formar uma espécie de camada superficial, né, que a gente chama de tensão superficial. Acho que você já viu, por exemplo, alguns insetos que conseguem repousar na superfície da água, né, no espelho da água, em cima da água. Isso é devido ao quê? À capacidade, uma característica de tensão superficial apresentada pela água. Essa tensão superficial, ela é causada justamente por essa rede de ligação entre as moléculas de água que estão presentes ali naquela porção da água, né? A capilaridade também vem a ser a capacidade de infiltração, digamos, da água, né? Essa coisa dela conseguir alcançar determinados locais, né, muito estreitos, muito finos, ela consegue, né, devido a esse poder de coesão, de atração entre as moléculas. Calor específico da água também, ela é um condutor, né, de calor bem importante. E a capacidade solvente é como eu falei ainda há pouco, né, ela tem essa capacidade de servir como um carreador de elementos químicos que seriam sais minerais no nosso organismo, além da questão, por exemplo, da temperatura também,
corporal, ela vai atuar em várias frentes do nosso organismo, não só na questão bioquímica também, mas na questão de temperatura. Então, a tensão superficial, como eu disse, ó, alguns insetos, alguns artrópodes também, eles têm essa capacidade de pairar, né? De ficar ali descansando sobre o espelho d'água. Então, a coesão entre as moléculas da superfície formam uma rede. Né? Tem até um réptil, agora eu não vou lembrar agora o nome dele, é bem famoso, existe um memezinho de um réptilzinho, um lagartinho, ele correndo em cima da água, né? Quando, um meme que faz referência quando a pessoa está com medo de alguma coisa, ela sai correndo, aí aparece esse lagartinho em cima da água. Ele corre tão rápido que a água serve como se fosse o chão mesmo para ele correr, devido à questão da coesão entre as moléculas que vão formar essa rede que a gente chama essa característica de tensão superficial, né, da água. Capilaridade é uma propriedade física, tá, dos líquidos, fazendo com que os mesmos percorram espaços tubulares muito finos, né, ou de fluir através de corpos porosos causados pela tensão superficial. Como eu falei ainda há pouco, né, a capilaridade é essa capacidade que a água tem de penetrar em locais muito estreitos ou muito finos, né? Então ela tem propriedade, essa propriedade permite a água percorrer os microporos, né, do solo, tornando-se acessível às raízes das plantas. Então, essa propriedade física da água, ela pode ser vista aí, né, como também muito importante pelo fato de que você já pensou se a água não tivesse uma propriedade que permitisse, olha aqui para mim, que a água cai no chão e se ela não tivesse essa propriedade de capilaridade, essa capacidade de invasão, por exemplo, do solo, né, essa água não chegaria, por exemplo, nas raízes das plantas, ela se acumularia no solo. Então, quando você joga uma água no solo, você percebe que facilmente ela some, ela penetra no solo. Isso é devido à capacidade que a água tem da capilaridade. Agora, claro, quanto maior for a densidade do líquido que você está usando, mais difícil ele vai penetrar numa determinada superfície. Por exemplo, se você pega ali, eu vou usar um exemplo bem didático. Eu tenho o café, né, a água ali que você faz o café, e você tem o mel. Vamos, por exemplo, pensar nesse exemplo aqui. Se você joga a água do café, quando o café ferveu, que você joga ele ali no coador, o líquido vai passar com facilidade e o pó do café vai ficar retido, porque ele é mais denso, né? Mas tudo bem, o pó ele não é o líquido, estou falando da parte líquida do café, que é o café em si. Se você jogar o mel num pano, ele não vai passar com a mesma facilidade, porque ele é mais denso. Então, a capilaridade dele não é igual à água. A água, ela passa, o líquido, né? O fluido líquido, ele passa com mais facilidade, por causa da capacidade de capilaridade que ele vai ter. Então, isso é uma propriedade física da água, tá bom? Vamos lá. Voltando para a nossa tela. Continuando, então. Exemplos, né? A própria transpiração, né, da água, tá bom? A transpiração das plantas, né? A capacidade que essa planta tem de absorver a água, essa água vai chegar nas partes da planta devido à sua capilaridade, né? Então a gente percebe aqui que as plantas ela têm estruturas, como são chamadas aqui estômatos. Aqui, estômatos. Os estômatos, eles é como se fossem os poros da planta. Assim como nós temos os poros na nossa pele, as plantas têm os estômatos, que vão fazer uma espécie de regulagem entre saída e entrada de planta, ou seja, perda, né,
e retenção de líquido na planta, tá bom? E a capilaridade é o que vai permitir o movimento dessa água dentro da planta. Então, baixo potencial hídrico na raiz provoca a entrada de água do solo, que se desloca por osmose até a medula, no caso da planta. Então, a osmose é o tipo de transporte entre membranas onde existe a passagem de água por essa membrana, tá bom? E isso vai acontecer muito devido à pressão osmótica que tem dentro do tecido onde essa água está fluindo, tá? No caso aqui da coesão, a coluna da água no xilema é mantida por coesão das moléculas da água nos elementos de vasos. Tá? Para quem não sabe o que é xilema, xilema é um vaso condutor de seiva da planta. Nós vamos ter aí o xilema e o floema, tá bom? E na transpiração, né, que é a parte aí que ocorre pelas folhas, né, a gente vai ter o quê? Evaporação da água para o ar. Evaporação da água para o ar diminui o potencial hídrico da folha, ou seja, ela perde água para o ambiente, tá bom? Esse também é um dos motivos dos locais, por exemplo, onde tem plantas, onde tem vegetação, de serem locais mais úmidos, né? Acho que você já percebeu isso. Quando você está em um ambiente mais de zona de mata, você percebe uma umidade maior no ar. Né? Justamente, as plantas estão ali num processo de transpiração contínuo. Tá? Isso, e com a sombra que promove, né? A sombra promovida naquele local, esse ambiente acaba ficando mais fresco, né? O ar fica mais fresco nesses locais. Então, aqui a capilaridade. Aqui é um exemplo de capilaridade agora, né? Na questão, por exemplo, de infiltração nas residências. A gente tem aqui vamos dizer aqui, um mofo, né? Na parede, que isso é comum em algumas residências quando a gente percebe umidade na parede e de repente começa a aparecer um mofo, um fungo, né? Geralmente, a água do ambiente externo, ela está penetrando na parede através de rachaduras muito pequenas, né? Mas devido à propriedade da capilaridade, essa água acaba penetrando. Essa parede é um ambiente abafado, que vai receber tanto quentura quanto umidade, né? Quando está chovendo, ela vai receber umidade, mas nos outros dias ela vai estar recebendo calor, altas temperaturas. E isso é aí uma característica essencial, né, para crescimentos de fungos, tá bom? Então, no calor específico elevado agora, as moléculas de água podem absorver grande quantidade de calor sem que sua temperatura fique elevada, pois parte dessa energia é utilizada no enfraquecimento das ligações de hidrogênio. Então, são várias propriedades, pessoal, que a água ela vai apresentar para a manutenção do próprio ambiente. Essas propriedades da água, elas acabam atuando em várias frentes no ambiente, não só no organismo humano, tá bom? Isso explica o papel termorregulador da água por meio da transpiração, que mantém a temperatura, né, em valores compatíveis com a manutenção da vida das diferentes espécies. Então, nós temos ali a água como o quê? Como uma espécie de refrigerador, devido à questão, né, do calor específico. Ela tem uma capacidade de reter calor. Então, quando você está fazendo um determinado movimento, o que acontece com o seu organismo? Né? Ele vai liberar água na superfície da sua pele, visando o quê? Um resfriamento. Afinal de contas, nós somos, né, animais homeotérmicos. Nós tendemos a ficar numa determinada temperatura. Como assim, professor?
nosso corpo ele tende a ficar sempre em 36 graus, sempre nessa região de temperatura. Muito acima disso, né, é febre. Muito abaixo disso é hipotermia. Então, o nosso corpo ele tem mecanismos que tentam manter essa temperatura o tempo todo. Se eu estiver muito quente, né, o corpo vai suar, vai transpirar devido a essa propriedade que a água tem também, né, de calor específico elevado, e ela vai fazer ali uma espécie de refrigeração. No contrário, o que é que você sente quando você está com muito frio? Né? Aí já não é a água que está na situação, mas só para completar aqui a explicação. O seu corpo ele vai tremer. Né? Quando você treme, está acontecendo ali o atrito entre um tecido e outro, muscular. E eu vou botar aqui no bolso, se você esfregar a sua mão, ó, automaticamente você vai sentir ela esquentar. E é a mesma coisa que o seu corpo está tentando fazer quando ele provoca essa sensação trêmula. Né? Um músculo atritando no outro vai gerar calor. Então, é uma forma dele tentar trazer o seu corpo para a temperatura ideal, porque ele está sentindo temperatura muito baixa. Entendeu? Então, vamos lá. Joga na tela, voltando. Capacidade solvente, né? Aqui a gente tem uma imagem, por exemplo, cristais de NaCl, né? O cloreto de sódio aí, que seria o sal, tá bom? Com moléculas de água. Se você quiser, por exemplo, fazer uma solução salina, o que você vai fazer? Você vai pegar uma água, né, um copo d'água e colocar o sal ali. Quando você mistura, o sal vai sumir. Assim vai acontecer com açúcar, assim vai acontecer com vários outros elementos que você misturar na água. Por quê? Porque ela tem essa capacidade de se ligar com as moléculas e essas moléculas se dispersam, né, na água. Tá bom? Então aqui a gente tem uma imagem de um cristal, né, de sódio, um cristal de sal, ele inteiro, ele em bloco, mas depois de um tempo você percebe ele já dissolvido. Ela pega e consegue, devido às ligações, né, da polaridade que essa água vai promover com essa substância, né, ela acaba separando essas moléculas e dissolvendo ela na água, permitindo a dissolução dessa substância. Então, a polaridade da molécula de água explica a eficácia em separar partículas entre si, pois o caráter polar da água tende a diminuir as forças das atrações dos íons encontrados em sais e em outros compostos iônicos, favorecendo a sua dissociação, ou seja, o seu desmembramento, né? Voltando aqui na imagem, você percebe que o sal estava inteiro, mas quando ele entra em contato com a água acaba enfraquecendo, né, essas ligações que eles têm, né, que essa substância tem entre as suas moléculas e fazem com que elas se dissociem, que é o que acontece de fato quando a gente dissolve uma substância, né? Essa dissociação é justamente isso, a dissolução da substância. Os dipolos da água envolvem os cátions e ânions, né, impedindo a união entre essas partículas carregadas eletricamente. Então, quando a gente vê isso aqui, né, a gente percebe o quê? O quão importante a água acaba sendo para levar e trazer determinadas substâncias dentro do nosso organismo, né? Existe uma... Toda vez que você está com alguma doença, pode prestar atenção, o médico, geralmente, uma das coisas que ele fala de procedimentos para você fazer é você beber muito líquido, né? E esse líquido é para quê? É justamente para ajudar na fluidificação dos sais minerais no seu organismo, para ajudar na carreação de células do sistema imunológico, por exemplo, para elas andarem dentro do nosso corpo, né? Então, tudo isso
essa capacidade solvente da água vai ajudar. Então, alguns dos principais papéis da água nos seres vivos, né? Essa é uma capacidade, né, que a gente pode considerar como principal, né, como um dos principais papéis da água nos seres vivos. Lembrando que a água, ela é o quê? 75% do nosso organismo é feita de água. Então, outro componente, né, muito abundante também no nosso organismo é a proteína. Mas como nós estamos falando de componentes inorgânicos, então a água ela vem aí em primeiro lugar, tá bom? Então vamos lá, alguns dos principais papéis da água nos seres vivos. Solvente da maioria dos solutos, né? O que permite a ocorrência das reações químicas. Ela também é chamada de solvente universal. Outro ponto, as reações catalisadas por enzimas só ocorrem na água. Em algumas reações, a água participa também como substrato, ou seja, reações de hidrólise. O que isso aqui quer dizer, pessoal? Reações catalisadas quer dizer que são reações iniciadas por enzimas, tá? E o que são enzimas? Enzimas são proteínas que geralmente iniciam processos metabólicos no nosso organismo essenciais para a nossa sobrevivência. Como, por exemplo, o processo de digestão, né? Na nossa saliva existem enzimas que vão iniciar o processo de digestão e o corpo, com a produção dessas enzimas e a ação delas, o corpo começa a entender que é preciso produzir suco gástrico, que o intestino já se prepara, né, ali para seus movimentos peristálticos para poder receber a comida, entendeu? Então, essas reações catalisadoras realizadas por enzimas só ocorrem aonde? A presença de água. E em alguns casos, a água ela ainda funciona como um substrato, ou seja, é onde a enzima literalmente vai agir. 3. As substâncias se distribuem pelo interior da célula graças ao contínuo fluxo de água no seu interior. Entendeu? É aquilo que eu falei ainda há pouco da questão do transporte pela membrana, pela questão da pressão osmótica da célula. Ela vai sempre estar levando e trazendo, entrando e saindo da célula. Ah, mas é isso aí, a célula fala assim, ó, eu não preciso mais de água agora, sai água. É assim que acontece? Não, não é assim. Tudo isso vai acontecer devido a uma questão osmótica. Quando a célula, né, está muito cheia, ela vai tender a perder água, porque ela precisa manter a regulação osmótica dela. Se ela está muito vazia, né, então os sais minerais estão chegando, ela precisa de solvente, então ela deixa a água entrar. E isso a gente conhece como um processo de osmose, essa entrada e saída de água da célula. Continuando, né? Os sistemas de transporte dos animais, né, o circulatório, dos vegetais, que são os vasos condutores, usam água como meio de distribuição de substâncias. Nesse caso aqui, eu até citei para vocês xilema e floema, que são os vasos condutores aí da planta, os principais, né? 5. Devido ao seu elevado calor específico, a abundante presença de água nos seres vivos impede grandes variações de temperatura. Explicamos, né? Falei um pouco sobre isso aí. 6. Age como lubrificante, também citei isso durante a aula, nas articulações, nos olhos, misturada aos alimentos, como saliva, facilita a deglutição, né? Então, quando você come uma comida, olha que interessante, quando você ingere uma comida, o seu organismo ele diz para o seu corpo que você vai se alimentar. A sua própria fome, ela desperta reações no seu organismo. E o seu organismo vai fazer o quê? Ele vai se preparar para o alimento. Quando você coloca o alimento na boca, olha aqui para mim,
Quando você coloca o alimento na boca, automaticamente você começa a salivar. Por quê? Porque o seu corpo está dizendo assim, amolece essa comida. Ele está avisando aquilo. Por que eu estou falando isso? A água está atuando aí também, porque a água está servindo como o quê? Como um solvente, tanto para a comida quanto para a chegada da enzima nessa mastigação, entendeu? Nessa região, que no caso aqui é a boca. Então, se você for prestar atenção, se você for comer uma bolacha, por exemplo, sem você estar com vontade, a bolacha parece que entorna na sua boca e não vai, né? Mas quando você está com fome, que você está com vontade mesmo de comer aquela comida, automaticamente você vai mastigando e a sua boca vai sendo umidificada ali pela saliva. Então, isso são sensações que o corpo providencia, né? E a presença da água faz tudo isso acontecer. Vamos lá, joga na tela. Importante lembrar, a água é a substância mais abundante em todos os seres vivos, né? No homem, representa cerca de 70% de sua massa. No homem, perdas maiores que 15% da massa de água já são caracterizadas aí como desidratação, né? E podem ter consequências graves pela diminuição do volume do líquido circulante. Por isso, pessoal, qualquer doença que você tiver, que o sintoma for diarreia ou vômito, não é bom você brincar, porque uma das piores reações que o corpo pode ter é perda de água. Então, isso pode levar a quadros graves, tá? Então, a proporção varia de uma espécie para outra. Mais de 95% da massa dos selenterados, de acordo com a idade, diminui com o envelhecimento, com o sexo e de um tecido para outro. Então, a composição da água em um organismo, você pode perceber que ela é extremamente importante, ela é vital, né? Substância inorgânica, agora sais minerais. Falamos da importância aí da água, né? E os sais minerais seria o sal, esse sal que você conhece, que você põe na comida? Não, pessoal, não é só isso que é sal. Esse é o sódio, é um deles, né? Que a gente chama de NaCl, né? Cloreto de sódio, tá bom? Mas não, nós temos vários outros sais minerais que estão aí distribuídos no nosso organismo, que a gente, e através da água, eles vão chegar nas várias partes do nosso organismo e fazer as suas determinadas funções. Então, como a célula é um meio aquoso, não se encontram sais minerais, mas íons orgânicos, cátions e ânions, que são formas degradadas, né, de elementos químicos. Alguns deles são encontrados em todos os seres vivos. Então aqui a gente já tem um exemplo de uma membrana plasmática. Tá? O que é uma membrana plasmática? É aquela camada que delineia a célula. E na membrana, né, na superfície dessa membrana, a gente tem algumas proteínas que funcionam como corredores, do ambiente interno para o ambiente externo. E o que é que vai passar nessas proteínas? Justamente, né, os sais minerais, hidrogênio, potássio, sódio, que vão ser necessários dentro da célula para determinadas funções metabólicas, e depois dessas funções que elas realizam, né, o que vai acontecer? Algumas sobras delas podem precisar sair. Então, a água vai estar fazendo esse leve trás de moléculas, tá bom? Então, aqui a gente tem aquele transporte ativo e o transporte passivo, né? Quando o transporte passivo é aquele em que a substância entra, né, entra na célula sem o gasto de energia, ou seja, devido à questão até mesmo de peso molecular. Essa molécula vai entrar na célula sem causar nenhum tipo de gasto de energia por parte da célula. Já no transporte ativo, né, vai haver
um gasto de energia por parte da célula. Exemplos: cátions, sódio, potássio, magnésio, cálcio, ferro, manganês, cobalto, cobre e zinco, né? São exemplos de sais minerais, tá, pessoal? Ânions, cloreto, bicarbonato, fosfato, sulfato e nitrato. Todos esses tipos de sais minerais, pessoal, chegam no nosso organismo muito através da nossa alimentação, tá bom? Por que eu estou falando isso? Porque você fala, professor, mas isso aqui tem na gente? E como é que eu nunca comi uma porção de fosfato, né? Mas você tem, né? Através da alimentação, esses elementos acabam chegando no nosso organismo. E eles são necessários para a nossa existência. Por exemplo, o fósforo, né? O fosfato, ele está ali no nosso DNA, ele faz parte da composição do nosso DNA, né? O sódio, ele está muito relacionado os impulsos nervosos que acontecem no nosso organismo, o potássio também, enfim. O ferro, né, ele está muito relacionado, por exemplo, ao transporte de oxigênio no nosso organismo, composição sanguínea, só para vocês terem ideia, né? Então, algumas ações são exercidas especificamente por alguns íons. Cálcio. Participação da estrutura das membranas dos cromossomos, tá? De esqueleto dos vertebrados, da contração muscular e da coagulação do sangue. Outro. O ferro faz parte das moléculas dos citocromos, componente de respiração celular, e da molécula de hemoglobina, né, que é o pigmento do hemoglobina, que é a célula do sangue, né, pigmento transportador de oxigênio, que eu falei ainda há pouco. Magnésio, encontrado nas moléculas de clorofila, que é o pigmento fotossintetizante dos vegetais. O zinco, o cobre e o cobalto atuam como coenzimas em alguns processos. O sódio e o potássio são os principais envolvidos na transmissão do impulso nervoso. Aqui a gente tem um neurônio, tá? Isso é uma célula do sistema nervoso. O sódio, que é o sal, ele está muito ligado a isso. Fosfato, importante componente da estrutura do DNA, falei isso ainda há pouquinho. E dos nucleotídeos, DNA e RNA. Vocês vão estudar isso mais para frente, tá bom, pessoal? Não se preocupem que vocês vão se acabar nesse assunto. Iodo faz parte da estrutura dos hormônios tiroxinas secretados pela tireoide, tá, dos vertebrados. Então, essa a importância aí de alguns sais minerais para a nossa vida, e esses sais minerais, eles vão viajar, digamos assim, pelo nosso corpo, justamente através da ação da água, que vai funcionar como solvente para todos eles, tá bom? Vamos lá então para a nossa revisão.